Violência doméstica em Portugal. O que é que se passa no país para estes números de crescentes sempre de violência doméstica? Não faço ideia, eu acho que a violência doméstica sempre existiu, agora simplesmente é mais conhecido e infelizmente os comportamentos não mudaram, o que mudou foi o nosso conhecimento deles. Eu acho que as coisas estão a mudar, só o facto de ser mais público, o crime ser público, falar-se muito mais sobre isso, a comunicação social falar sobre isso, acho que tem estado a haver uma mudança. Antigamente, por exemplo, na aldeia com os meus avós, se acontecer alguma coisa, sabe-se logo. Hoje nas cidades é um bocado mais difícil, é algo que só se nota mesmo quando já está a ser grave. O nosso país, desse aspecto, não será dos piores, mas também não será dos melhores países, pelo menos da Europa. Já não falando nos outros países africanos, isso aí a gente não sabe. Portugal é um país violento? Eu acho que não, pelo menos a meu ver, para além das notícias, nunca ouvi falar de nenhum caso de violência doméstica lá ao pé de mim ou com a minha família ou isso assim, portanto eu acho que não. Não. Não, Portugal é um país muito pacífico, muito pacífico. Eu vejo que coisas acontecem em certos pontos do país, mas ao ponto de saber se o país é violento, não posso imaginar que seja. Eu não digo que Portugal seja violento, as pessoas, é assim, a vida que a gente tem hoje em dia é que faz com que às vezes a falta de dinheiro, a falta de compreensão e o nível de trabalho também não há, e chega-se a casa que às vezes esquece um bocado de conversa também não há, porque a pessoa não tem paciência para isso, e acho que é por aí que muitas vezes as guerras começam. Porque assim, os casais, quando começam a desentender por alguma coisa, se não é por motivos amorosos, só pode ser por motivos financeiros, é lógico. Nomeadamente no que se refere à política e à crise que nós vivemos cá, as pessoas manifestam-se muito pacificamente, mas depois, quando as coisas apertam em casa, é diferente. Que a economia em casa se falha, muitas delas começa aí a confusão, começa aí o aparato todo, porque não têm dinheiro para dar comer aos filhos. O que era preciso acontecer no país para se tentar resolver esta questão? É mudar a mentalidade das pessoas, uma educação logo, portanto, de início, de maneira que as pessoas quando crescessem não perdessem para esse tipo de violência, porque isso não leva a coisa nenhuma, não leva a lado nenhum. Eu vou-lhe ser muito sincera, a justiça em Portugal não existe, porque todo homem que trata mal uma mulher, quando não está bem, mudam-se, dividem-se, cada qual segue o seu destino, mas não és para mim, também não és para mais ninguém. Toca-lhe de cortar o pescoço, dar-lhe um tiro, e se é assim, não se resolve isso, não se resolve. Não digo que a polícia vá todos os dias porta a porta, tá a entender o que eu digo, mas que de vez em quando batam à porta, ver se está tudo bem. Quem estiver de fora, tentar perceber se aquela pessoa está bem ou se não está. Porque assim, cá fora tudo sorri, mas ninguém sabe o que é que vai lá dentro, não é? Devemos dar mais proteção, não é só quando a gente vai pedir ajuda e depois vamos embora, está lá o mal, não é? O mal não vai-se embora. Eu acho que é muito problemático esta violência doméstica porque as senhoras fazem queixa, mas continuam a viver na casa delas, também não estou a ver. Fazer queixa hoje e retirar logo as pessoas, há uma vida, há uma casa, há filhos, há mobílias, há investimento que fizeram em conjunto, compraram a casa em conjunto, vivem em conjunto. Não sair a mulher, continua lá, como acontece, já morreu, já nada a fazer. E essa pessoa depois também, o que é que adianta já ser presa? A pessoa morreu, não ajudaram, vai presa ao fim de 2 anos ou 3 está cá fora. Ficam apreendidos porque não podem se aproximar, sei lá, 100 metros, é quando se aproximam mais rápido para lhe tirar a vida. Portanto, olha, não há muito a fazer, não sei o que é que este país pensa. Talvez as pessoas terem mais retorno daquilo que realmente se faz aos agressores, portanto, daquilo que realmente acontece aos agressores, porque as pessoas têm a ideia que nada sucede, portanto, é inútil a queixa, é inútil o procedimento, portanto... Eu lamento porque a mulher tem que ser valorizada, a mulher não se pode calar, tem que ir pedir ajuda, seja lá onde for. Conhecer a lei, conhecer os seus direitos e buscar os seus direitos, né? Porque ninguém foi chamado para a escravidão, nós fomos chamados para a liberdade. Então, se existe uma lei que dá fundamento para a pessoa lutar, para tentar se libertar disso que está sofrendo, ela precisa ir até os últimos instantes, até as últimas consequências para poder se livrar dessa escravidão.
às vezes uma certa coragem, não é? Para Com deixar... certeza. Isso exige coragem, isso exige coragem. Se você é escravo e luta pela liberdade, isso vai exigir de você automaticamente coragem, ousadia e amor próprio. E amor próprio, porque se ela se amar e se cuidar, ela vai se reerguer e se levantar e tentar de qualquer jeito sair daquilo, porque ela ama a si mesma. Ela ama a si mesma. Recentemente, mais uma mulher foi espancada no espaço público, alegadamente por ter uma outra orientação sexual. Continuam a ser assassinadas dezenas de mulheres por ano pelos seus companheiros. E o assédio sexual continua a ser um problema. É este flagelo medieval do Portugal no século XXI que vamos discutir aqui hoje, no Franco Atirador, a violência contra as mulheres. E para discutir este problema da violência contra as mulheres, temos aqui um painel de várias pessoas. Elizabeth Brasil, que está à minha direita, é ativista da organização feminista UMAR. A Helena Santos, que é investigadora do Centro de Investigação e Intervenção Social do Isqueté. E a Catarina Pombo Nabás, que também é investigadora, mas de filosofia. E a Teresa Anjinho, que é deputada do CDS-PP e também investigadora. Aqui temos um painel de muitas investigadoras que é de género, portanto, investigadora de género. Assistam ao Franco Atirador, que vai ser interessante. Elizabeth, eu se calhar começava por ti, para te perguntar, tu na tua qualidade de ativista, como é que tu encaras esta situação de virmos de um percurso já longo de luta contra esta violência sobre as mulheres e ainda haver tanto por fazer, não é? E, portanto, ser um problema que mostra uma persistência tão teimosa na sociedade portuguesa. Olá. Cumprimento todos e todas. Portugal tem um percurso de não mais de 20 anos. 20 anos numa mudança que se pretende estrutural não é ainda um tempo muito significativo. Porém, não obstante estes 20 anos e muito que foi alterado, vemos que na prática, no dia a dia, essas alterações são um pouco consistentes. Portugal tem trabalhado nestas últimas 2 décadas muito na alteração legislativa, muito na informação, na sensibilização, mas creio que muito pouco na alteração de comportamentos de homens e de mulheres. E, no nosso entender, as causas estruturais que legitimam e têm legitimado o exercício da violência contra as mulheres são persistentes. Portugal não tem investido na área da prevenção que para nós é aquela que é possível. Quando tu falas de prevenção, estás a pensar em quê? Desculpa. Estou a pensar em educar rapazes e raparigas desde tenra idade, desde as creches, os infantários, todos os ciclos de ensino, inclusivamente os universitários e pós-graduados, e não se fala disto. Temos mudado a legislação, mas só nos últimos anos, eu diria nos últimos 7 anos, algumas práticas legislativas têm vindo a sofrer alguma alteração e ainda assim elas não são consistentes. Tu deste uma barreira de 20 anos, porque é 20 anos e não 40. A democracia foi conquistada há 40 anos, portanto, teoricamente o papel das mulheres e dos homens, depois de um regime patriarcal, teria-se alterado nos tempos revolucionários. Assim não foi? Assim não foi. Assim não foi, não é nesta área, como em muitas outras na vida do nosso cotidiano e na vida de portugueses e portuguesas. Mas esta é particularmente cristalizada. Esta está particularmente cristalizada e a democracia não trouxe de per si uma alteração da forma como vemos homens e mulheres e como homens e mulheres desempenham um papel na sociedade. São coisas distintas. É mais que uma questão de legislação, é uma questão de se manter, do ponto de vista cultural, um determinado pensamento sobre essa divisão. Sim, sem dúvida. Nós somos iguais perante a lei, mas não somos iguais na vida e nos nossos cotidianos. A lei serve como indicador, mas não basta para mudar as mentalidades e a vida e os cotidianos das pessoas, e aqui de mulheres e de homens. E, portanto, continuamos ainda a assistir a uma sociedade que é machista, patriarcal e que educa e cria para a diferença entre homens e mulheres, e é uma diferença que é discriminadora.
Portanto, não estamos aqui a falar da diferença biológica, essa não há qualquer questão. Estamos a falar aqui de papel social de homem e de mulher que não mudou com nenhuma legislação e não mudou com a democracia. E mesmo dentro da democracia há, enfim, formas diferentes de a viver, de a exercer e também de a entender. Aquilo que verificamos é uma sociedade que ainda educa rapazes e raparigas com papéis sociais muito distintos e que geram também discriminações na forma como interagem e se reconhecem. Mas a democracia, mesmo assim... Queria só acrescentar uma coisa que concordo completamente com o que a Elizabeth referiu, mas para além dessa desigualdade que existe, é uma desigualdade que é assimétrica. E eu acho que é aí que está a coisa. Portanto, há uma desigualdade assimétrica. Os homens normalmente são atribuídos os tais papéis de género aos homens e às mulheres, mas há aqui também uma relação de poder. E é nessa relação de poder que... Queres explicar melhor essa questão da relação de poder, se calhar era importante? Há uma relação de poder em que os homens normalmente são o grupo dominante e as mulheres o grupo dominado, em que normalmente são atribuídos os papéis mais ligados à esfera doméstica, às mulheres, e o homem é o que traz o pão. É assim, a maior parte dos estudantes do ensino superior são mulheres. E, no entanto, são agora mulheres. Até ao 25 de Abril, até há 15 anos. Até ao 25 de Abril. Sim, mas há 15 anos é muito tempo. Houve profissões em que as mulheres, mesmo por lei, eram proibidas. Sim, mas é assim. Agora não é por lei, mas é por costumes. Exato. Mas a questão é, sendo isso uma maioria, porquê que nos níveis mais acima, sejam nas redações, nas empresas, essa maioria de mulheres não é uma maioria nas empresas de PSI 20, nos tribunais superiores, não há mulheres. As mulheres estão na base e estão em mas qual é o impedimento? O impedimento é cultural ou é de poder? À medida que vamos subindo na hierarquia, vamos deixando de encontrar mulheres. Há uma espécie de teto de vidro invisível. O poder é inversamente mas qual é o proporcional à presença das mulheres. Qual é o principal bloqueio? Na minha opinião, é uma questão de poder. Sim. E quem lá está, obviamente... Protege o seu cotada. Quem lá está, já lá está. Protege o seu território. Não só. Não sei se vocês conhecem uma experiência, há muitas experiências de género interessantes, mas há duas que eu acho particularmente reveladoras. Uma em que mostra-se a mesma fotografia de um bebê pequenino, vestido de cor-de-rosa e vestido de azul. E quando está vestido de cor-de-rosa, as expectativas... Exatamente, os adjetivos que as pessoas empregam para descrever esse bebê é doce, querido, fofinho, é uma etc. Menina. É uma menina, está de cor-de-rosa. E quando está de azul, é forte, capaz, inteligente, etc. É um mundo dual. É um mundo dual. Portanto, e construído por estereótipos. Eu concordo inteiramente com aquilo que aqui foi dito. Aliás, com tudo aquilo que aqui foi dito. Apenas na questão da prevenção é que já discordo um pouco. Eu acho que se tem procurado investir ao longo do tempo na prevenção. O problema é que a eficácia dessas medidas de prevenção esbarram com uma cultura que está profundamente enraizada. Não é uma cultura nem de 20 anos, nem de 40. É uma cultura profundamente enraizada que vai até correntes de pensamento muito mais antigas. E para o qual homens e mulheres contribuem. Há pouco Aristóteles dizia que as mulheres eram o sexo imbecil. Não, aliás, a democracia grega... tal e qual. A democracia grega, quando foi inventada a democracia grega escolhia a mulher. Exatamente. Tão simplesmente quanto isso. Exato. Aliás, se me permitem, só queria fazer uma pequena nota, é que, apesar de concordar que a prevenção está bastante melhor, e aliás no último ano então temos visto imensa publicidade, imensas formas de alertar, consciencializar e aliás muito bem feitas, aliás. Eu só acho é que em relação à democracia não nos podemos esquecer da mocidade portuguesa do Salazar, quer dizer, a mulher não tinha sequer direito ao voto, com o dia anterior à democracia, não é? Exato. Curiosamente não é bem assim. Curiosamente não é bem assim. Sim, mas a mulher tinha o estatuto caseiro, quer dizer, nada mais do que isso. Mas as mulheres ganharam. É curioso estar a chamar a atenção a isso, até porque se vê a perversão de muitos instrumentos que são utilizados no meio público. É que o feminismo desapareceu
pelo menos da vida pública, na altura do Estado Novo. Mas porquê? Porque foi, de alguma forma, envolvido por aquilo que era o diálogo e o discurso do Estado Novo. Nós tínhamos mulheres, inclusivamente, no Executivo. Mas quais eram as pastas? Segurança Social. Quem se levantava no Parlamento para falar, as mulheres que se levantavam no Parlamento para falar, eram verdadeiros hinos à domesticidade. Sim, claro. Ou seja, o que acontecia é que Mas, Teresa, a voz feminista foi espera. abafada. Mas, Teresa, Olha, isso... ter uma cena de, por exemplo, em relação às enfermeiras, não podiam sequer casar-se, não é? Enfermeiras, Às vezes trabalhavam. E as mulheres não podiam viajar, enfermeiras ou outra profissão qualquer, não podiam viajar sem autorização do marido. E as cartas e violação de correspondência. Mas isso é verdade durante o Estado Novo, mas o que eu acho que deixa alguma perplexidade, apesar de tudo, apesar de evidentemente isto ser uma questão de comportamentos, como a Elizabeth enquadrou inicialmente, é esta persistência, não é? Porque mesmo na política, e tu és deputada e sabes o que é que eu estou a dizer, as pastas são tendencialmente atribuídas às mulheres, são um prolongamento da sua domesticidade. É saúde, educação, cultura, social. Eu sigo a justiça. Não é? E felizmente já começa também a haver alguma alteração. Temos uma ministra na pasta das finanças. Procuradora-Geral da República. Mas muito pouco, mas eu concordo inteiramente com isso. Eu concordo com isso, mas eu acho que isto é um caminho que se faz caminhando. Honestamente, acho que isto não é uma parangona. É um caminho que se faz caminhando, principalmente por via da consciencialização e por via também das próprias mulheres assumirem esse seu estatuto, muitas vezes inferiorizado e subordinado, em sociedade. Estas hierarquias que há pouco do cor-de-rosa e do azul estão profundamente enraizadas na nossa forma de pensar e na forma, muitas vezes, de educar. As políticas públicas, as políticas legislativas podem fazer alguma coisa, mas não podem fazer tudo. Muitas vezes estas são questões de educação que passam pela mudança de atitudes individuais. E eu ainda há pouco referia o quão difícil é as nossas atitudes serem atitudes diferentes daquilo que é a atitude da maioria quando criamos os nossos filhos. Eu posso dizê-lo aqui, por exemplo, no meu caso eu tenho 2 rapazes. E não deixa de ser curioso perceber como é que os estereótipos começam a funcionar desde pequenino. Eu julgo que é um e problema social. Um problema social não pode ser combatido de forma individual. Também é por comportamento individual. Também, mas porque é assim, Teresa, tu deparas-te lá em casa com a seguinte situação, que é, tens 2 rapazes, tu educas de uma forma, imagino eu, de igualdade de género, mas eles transportam para dentro de casa aquilo que vêem na escola e que vêem na televisão. Por exemplo, na televisão é um exercício que às vezes peço aos meus alunos, quando dizem que o machismo, quando aqueles alunos dizem que o machismo é uma coisa do passado, que contem os anúncios televisivos que passam no intervalo do telejornal ou assim, enquanto deles a mulher não aparece nem como objeto sexual, nem como dona de casa. Que apareça um outro papel que não é este. Não é? Portanto, peço esse exercício e eles contam 1, 0, 0, 0, 0, os catálogos de brinquedos. E os manuais escolares. E os manuais. Os manuais escolares. Portanto, eu acho que tem que se atacar precisamente na escola, imediatamente na creche. Eu vejo a creche da minha filha, era bonecas, carrinhos para ali, bonecas para... Portanto, é na escola, deve-se iniciar a esse nível. As próprias professoras e professores não estão minimamente sensibilizados para a questão de género. Nós falámos disso, parecemos um extraterrestre. E, portanto, é um problema estrutural, não pode ser atacado com medidas individuais, tem que ser... Eu acho que exige coordenação. Obviamente, se nós olharmos, em sua casa cada um faz... Exige coordenação, não podemos pedir constantemente da escola algo que depois nós não replicamos em casa. Eu isso peço imensa desculpa, mas é algo que nós... A escola não é possível ir para a escola. Isto é, aquilo que existe em casa também é a função de uma correlação de forças. E se nela se não se altera na escola, dificilmente se vai alterar em casa. Tem que ser uma coordenação. Ou seja, nós não podemos pedir às políticas públicas, ao legislador, algo que depois nós não conseguimos replicar nas nossas atitudes individuais. Eu não digo que seja que, muito menos as questões de género se alteram apenas e tão só com uma única atitude, mas que deve ser de forma coordenada e consciente. Porque o problema é que, por vezes, nós não temos a consciência do que alterar.
Por exemplo, as histórias das metáforas ou dos provérbios, que é muito engraçado, da maneira como nós nos relacionamos e como dizemos certas alegorias. É curioso que têm subjacente estereótipos profundamente machistas. Claro que sim. Eu ainda há pouco dava o exemplo de uma criança, um menino chora e vem ter connosco e quantas vezes nós já ouvimos dizer os meninos não choram, os rapazes, os homens não choram. Isto é a perpetuação, é a legitimação, por vezes até invisível e inconsciente dos estereótipos, começando desde pequeninos. E, portanto, eu concordo inteiramente. Eu acho que aliás, a educação, neste caso, nem nunca deve ser vista como uma despesa, é um investimento. E já agora que falamos de educação, eu acho engraçado nas creches não haver homens. São só mulheres que se tomam conta das criancinhas. Exatamente o estatuto daquela pessoa que vai receber os bebés pequeninos e que vai prepará-los para a primária, e muitas vezes até os professores primários também são mulheres. Aliás, era a profissão... Ainda há poucos professores primários homens. Eu gostaria aqui de corroborar. Não me parece que só uma mudança, uma alteração na forma individual e na forma mais familiar seja a mudança. As crianças passam a maior parte do tempo na sociedade, não na família. A família também faz parte da sociedade. Acho que é importante aqui uma questão central, que são as políticas públicas. O indivíduo e o papel do indivíduo na sociedade, na sua família, é importante, mas as políticas públicas têm francamente que apostar numa alteração. E aqui o papel da educação parece-me central. Não concordo que Portugal tenha investido na área da prevenção. Não tem investido na área da prevenção. O que me parece é que há uma grande confusão entre prevenção e informação-sensibilização. Mas a informação e sensibilização é prevenção. Não, é uma forma... É uma das... É uma estratégia. É uma estratégia para alertar. A informação é uma estratégia para dar conhecimento de... alterar comportamentos, alterar a forma como se pensa, se age, obriga a muito mais do que campanhas. Algum exemplo de prevenção, de políticas de prevenção? Que vá para além da questão da informação. A informação alerta para um problema. Certo. E diz, há um problema, ou consideramos, ou a maioria considera que isto é um problema, não é? Coloca... no foco. No caso concreto, focaliza. Prevenção em relação a haver quase 100 mulheres, ou 78 ou 80 por ano, que são mortas pelos companheiros. Qual é a política de prevenção em relação a isso? A prevenção tem que começar, no meu entender, pelas questões da igualdade e da igualdade de género. Não é? E nós não trabalhamos na educação as questões da igualdade de género. Ainda hoje, meninos e meninas são tratados como se nenhuma diferença existisse entre eles, e isso é discriminar, não é? Ou como se fossem realmente tão distintos um do outro que tivessem papéis marcadamente distintos. E não pode ser assim, no meu entender. Não tem também uma questão de poder, isto é, se metade das chefias da polícia fossem... mas com certeza que tem a ver com a questão de poder. Provavelmente os crimes... Mas se esta não fosse uma questão de poder, já estaria resolvida. Já estaria resolvida. A questão, uma das... Eu estava a dizer as questões de poder por causa das cotas, isto é, não deveria ser obrigatório, isto é, criou-se uma cota no Parlamento, nas listas dos partidos, à volta dos 30%. Não devia ser obrigatório. 33, que foi a idade em que Cristo morreu, deve ser por isso. Mas não devia ser 50%. Essa era a paridade. Essa era a verdadeira paridade, não é? Sim, até porque oficializar uma coisa que não é paritária já tem muito que se lhe diga, Já tem muito que se lhe diga. Aliás, lembramos ainda há pouco tempo o debate. Mas a mesma coisa em relação às multinacionais, a mesma coisa em relação aos tribunais. Estou a dizer que as multinacionais são privados, mas em relação a lugares de poder, isso não alteraria completamente até a própria... Eu não sei, não chega. Eu acho que altera, é um apoio. Não chega, porque... Não mexe na... Uma das coisas... Eu lançava este repto, porque é assim, uma das coisas que acontece, e isso também tem a ver com a questão da educação, é que não são só os homens que são machistas. As mulheres também são machistas. Portanto, porquê que não chega, Nuno? A gente vai-te explicar, não é? Nós todas as 5 vamos explicar. Porque as mulheres, o machismo é uma espécie de língua-mãe. E a língua-mãe, como dizia a outra, é muito difícil de desaprender para homens e para mulheres.
E, portanto, as próprias mulheres muitas vezes perpetuam essa linguagem machista, essa prática machista. De forma consciente ou inconsciente. Muitas vezes as mulheres, no exercício do poder, exercem como uma forma que entendem que é o poder, não é? E esse é um poder do masculino de uma forma também muito... Irrita-me aquela conversa de a Thatcher era tão masculina, quer dizer, mas alguma forma doce, isso para mim parece um estereótipo. Não, até porque é discriminada à forma doce. Até porque é discriminada à forma doce. As mulheres são sempre mal classificadas. Na política? Na política ou são bonitas ou são feias. Exatamente. Ou porque são muito masculinas, ou porque são gordas, ou porque são magras. A Merkel era porque não sei o quê, a Ségolène Royal era porque não sei quantos. Agora, a exceção agora são os gregos, e o Varoufakis, etc. É uma exceção nesse discurso. Mas eu nunca vi. Agora a nova candidata dos social-democratas polacos é uma rapariga bonita. Mas nunca vi ninguém classificar a beleza do Marcos Mendes. Portanto, quer dizer, e ninguém o achou menos interessante do ponto de vista político. Ou entrar na sua vida pessoal, o que não deixa de ser curioso. Ou seja, os políticos em Portugal, no caso dos homens, raramente se perguntam o que quer que seja sobre a sua vida pessoal. Ao contrário do que acontece à mulher política, em que normalmente se vai procurar como é que concilia, como é que não concilia, os filhos, o marido, a vida familiar, enfim. Porque ainda é muito mais difícil para as mulheres a questão da conciliação. Não, mas essa vida também é outra familiar questão. e a Alguém vida fez essa profissional. pergunta. Porquê é que a certa altura não se consegue continuar? Eu vou dizer, essa questão da conciliação está exatamente, ou pelo menos é uma das explicações desse ponto. Porque a certa altura, principalmente depois da mulher decidindo ter filhos, a dificuldade de conciliação pela ausência, nomeadamente de estruturas para essa conciliação, é tremenda. O que significa que muitas vezes, já para não falar na discriminação no próprio contexto laboral que poderá ser operada por aí. Aliás, as assimetrias salariais também se verificam exatamente a este nível. E de facto, quanto mais o que nós conseguimos observar, mas não é só em Portugal, infelizmente, é que quanto mais se sobe na escada de poder, apesar de a base ser maioritariamente mulheres e até as melhores classificadas, em Portugal isso é claro, se olharmos para o contexto universitário, menos mulheres vamos tendo mas isso tem que ver no com contexto políticas da sociais. escola. Eu lembro que a minha escola, na altura chamava-se ISÉ, houve a reivindicação de uma creche e queria-se colocar uma creche nos anos 70. Deixou de haver creches nos locais de trabalho, no Parlamento achou-se que era uma anedota haver uma creche. Pois, mas não é só, porque eu acho, assim, eu concordo que tem que haver essas estruturas, mas eu acho que a Elizabeth Brasil há bocado tocou num ponto que é muito importante, que é o ponto da educação. Há a excisão genital feminina e há aquilo que eu costumo designar da excisão cerebral feminina, que são as diferenças que ocorrem desde que as crianças vão para a escola, para não falar daquelas ajusante disso, porque são as de educação, da televisão, etc. Basta olhar para os brinquedos que se vendem no Natal, a publicidade no Natal para meninas e meninos. Ora, a excisão cerebral feminina é aquela que ocorre quando nós olhamos para estudos e vemos, por exemplo, no ensino da matemática, as horas que o professor em média, professor ou professora na escola primária, dedica aos rapazes são umas e às raparigas, só pelo simples facto de serem raparigas, independentemente do seu nível de rendimento escolar, são muito menos, porque cai no preconceito de que as meninas são piores a matemáticas, ou aquelas experiências da sociologia em que se dissermos às mulheres asiáticas, por exemplo, que estão a responder a um teste na qualidade de asiáticas, elas têm uma determinada cotação nesse teste de matemática. Se lhes dissermos para um teste exatamente o mesmo nível de dificuldade que estão a responder ao teste na qualidade de mulheres, a cotação nesse teste baixa cerca de média de 20%. Este é o poder do estereótipo e que vem na minha perspectiva, da excisão cerebral feminina, não é assim? Não sei se concordam. Não, eu concordo. E há pouco estávamos a falar também das profissões e isso vê-se muito bem, a divisão sexual nas profissões. Por exemplo, em medicina, se nós formos olhar para o número de especialistas, para o género, para a divisão de género, de especialistas, por exemplo, em pediatria, que tem depois a correlação, podemos olhar para a cirurgia pediátrica, vemos que o número se altera. Ou seja, ou a ginecologia. Continua a haver diferenças. Curiosamente, a obstetrícia não deixa de ser curioso. É uma exceção. Mas o que advém da tal segurança, que também é um estereótipo. Urologia, por exemplo,
há 1% de mulheres. Sim, claro. Representado pelo poder. Eu lembro-me de uma célebre discussão entre o ministro da Saúde de um governo de direita que disse que devia haver de criar cotas para homens da medicina porque havia excesso de mulheres. Exatamente. E na altura a Manuela Ferreira Leite respondeu-lhe: tem piada, não vi nenhuma cota para caixas de supermercado. Portanto, quer dizer, eu acho que de alguma forma uma certa perpetuação... Eu fiz um estudo sobre isso precisamente por causa disso, porque achei muito interessante que na política, quando se falou de cotas, falou-se logo do mérito. Quer dizer, e depois na medicina, que as pessoas entram com 18 e 19 de média, já criam uma cota para os homens. Que é isto? Eu achei muito estranho. É um bocadinho. E, de facto, fiz um estudo na política e fiz um estudo na medicina precisamente para ver essa... Mas as pessoas, em geral, são contra as cotas. Eu, por acaso, é engraçado que eu há dias li um artigo da diretora do Departamento de Filosofia de uma Universidade da Inglaterra. Portanto, da área da filosofia, que é uma área, mais ou menos, que não tem, assim, grandes género. E achei piada porque era um artigo a dizer que cada vez mais a filosofia estava nas mãos dos homens e que entravam imensos estudantes. Há assim uma grande filósofa que se conheça. Marta Nussbaum, por exemplo. Sim, mas não há o mesmo número. Ana Arendt, que bem defendeu a condição feminina. E com essa nós calamos. Não, mas é verdade. Há várias. Mas é engraçado, porque no fundo é uma área de pensamento, digamos, em que é preciso estudar muito e de facto só é mais homens do que mulheres. Porque nas universidades, ela dizia que nas universidades era igual. Entravam tanto mulheres como homens. Claro, e elas tinham ótimas notas, igualmente como eles. Mas depois, para seguir carreira, a questão do género é a questão. Elas ficam a cuidar das crianças, dos velhos e da casa e eles têm muito mais tempo. Não há uma repartição para ler, para estudar. Eu gostava de pôr uma questão que é a seguinte, nos avançarmos depois para outra. Que é, eu há bocado a Teresa Anjinho estava-me a dizer que é feminista, não sei se todas se definem como tal, eu defino como tal, mas é uma das questões que se coloca é porque é que o feminismo passou a ter tão mau nome. Porque hoje em dia, não obstante a tal persistência destas questões, e elas continuam a ser muitíssimo pertinentes, estas questões de género, parece que uma pessoa designar-se feminista é uma coisa, isto é uma coisa de velho, não, ou radical ou de velhas, não é? No meu caso seria radical. Pois. Não, é entendido como radical. Não, é porque eu acho que isso a tal misconception, não é? A falta de percepção do que é que de facto é o feminismo. O feminismo é nada mais, nada menos do que nós termos consciência de que vivemos numa sociedade altamente patriarcal, que persiste uma cultura de tolerância em relação à violência e em relação à desigualdade, e que isso tem na sua base uma estrutura social que é altamente hierarquizada e que sistematicamente ou invisivelmente subordina as mulheres. E, portanto, a partir do momento em que nós temos essa consciência, temos a consciência da necessidade de defender os direitos das mulheres, exatamente partindo deste pressuposto. Isto não significa que nós queremos um matriarcado, que queremos substituir o patriarcado pelo matriarcado. Não é bem essa. É porque é que o feminismo passou a ter um mau nome, não é? Na vossa perspectiva. Porque associam ao radical. Pois, e porquê é que será isso? O que é que vocês acham? Não, porque é vista a mulher como não podendo maquilhar-se, por exemplo, não sendo bonita, não se poder... ser mulher no seu esplendor, digamos, não é? Então é logo visto como... O esplendor de mulher seria uma categoria masculina sobre as mulheres. Exato. Eu acho que o problema está nas mulheres. Eu sou feminista. Não, mas não existe um feminismo. Existem vários. Claro. E as pessoas podem fazer o que quiserem. Tenho alguma curiosidade. Ser feminista no CDS é como ser marciano em Portugal, não? Eu quero acreditar que não. Mas no meu caso, independentemente disso, se fosse, eu seria com muito gosto marciano. Com muito gosto. Exatamente. Mas eu acho que neste caso marciana. Exatamente. Mas eu acho que vem muito da explicação que estava aqui a ser dada. É que não existe um feminismo, existem vários. E portanto, eu aliás, até se posso dizer isto. Mas tem todos mau nome, mas a minha questão não é esta. A questão é que tem todos mau nome, qual que seja o feminismo. É exatamente estão todos mal. A igualdade é uma questão de esquerda. A igualdade não é nem de esquerda nem de direita. A igualdade é uma questão de toda a sociedade, não tem nem direita nem esquerda. E mais,
Eu acho que é fundamental na direita que haja quem pense sobre estas isso coisas. eu também acho Até fundamental, porque isso oxalá. reflete em diferentes formas de ver as políticas que são aplicadas e a forma como vão ter impacto na vida das mulheres. Deixa-me só passar. Elizabeth, o que é que tu achas sobre esta questão? Porquê que o feminismo, não é aquela música do You Give Love a Bad Name? Porque é que nós demos um mau nome, nós, sociedade, não é? Um mau nome ao feminismo. Eu acho que há aqui diversas questões. E uma delas é que o feminismo, colocando também as questões das mulheres e da desigualdade de género em foco, vai mexer com a estrutura de poder da sociedade. E isso ameaça. Isso é uma ameaça. Nesse aspecto, o feminismo é uma ameaça, embora muitas feministas ou as feministas tenham defendido os direitos dos homens também, e isso não seja reconhecido. Mas acho que há uma certa ideologia, creio que é a estrutura de poder social, e portanto vem o feminismo como uma ameaça. E por isso também quem pensa assim, interessa valorizar e quase ridicularizar, também com o peso do seu pensamento. Caricaturizar. Exatamente. Algumas. E inventam, não é? As questões, por exemplo, dos sutiãs que se arderam, de que se queimaram, que uma série. Enfim, ou como a Catarina dizia, que não podem usar maquilhagem, ou uma série de coisas, ou porque são todas lésbicas, ou porque são todas não sei o quê. Não interessa, seja o que for. Aliás, a orientação sexual das pessoas não interessa. Não é para que chamada, não interessa a ninguém, a não ser às próprias pessoas. Claro. Por outro lado, há também um desconhecimento total, quase um analfabetismo sobre as questões do feminismo, que leva a que ele surja numa dicotomia com o machismo. E, portanto, o feminismo é o contraponto do machismo, quando não tem nada a ver com isso. E, portanto, há aqui, por parte de uns, uma coisa que serve, e aos outros que sabem o que é, mas que, como colocam em causa o seu poder, fazem querer passar essa tal ignorância que interessa. Esta tal interessa. Perguntar-te uma coisa. Não pode haver. Eu vou dizer uma coisa que se calhar é absolutamente discutível. Mas eu acho que há, de alguns aspectos, ainda bem que é para discutir, de alguns aspectos do feminismo, ou de algum feminismo, um aspecto que para mim me parece incorretamente, se calhar, designado folclórico. Isto é, quando nós discutimos a língua, por exemplo, há línguas em que o plural é formado no feminino ou no masculino. E não consta que nesses países as mulheres tenham mais ou menos poder por o plural ser formado no feminino. E quando nós fazemos a língua como um inimigo, dizemos, o meu problema está com a língua. Porque se, em vez disto, formasse plural no masculino, se formasse em feminino, era muito mais equilibrado. Não estamos a juntar inimigos ou não existem inimigos. Este tipo de discussão. Quando o problema é as mulheres não têm os mesmos direitos, as mulheres não têm. Certo, a linguagem é um problema. Eu acho que o mas simbolismo é muito importante. Parte da linguagem que é um problema é parte da linguagem que não é um problema. A linguagem é um problema, isto é, quando estabelece determinadas categorias é em a casa relação... do pensamento, como dizia o teu amigo Heidegger, e contra fatos largos. Mas o problema que eu te estou a colocar é assim, no alemão, plural não é formado no masculino. No entanto, não há nenhuma alteração do ponto de vista do poder das mulheres, tirando o caso episódico da senhora Angela Merkel, a chancelerina, como lhe chamaria o teu amigo António José Seguro, não há nenhum problema em relação a isso, não é? Portanto, agora há problemas de linguagem. Objetivamente, quando tu dizes é cigano, porque rouba, ou o negro está associado sempre a características negativas, percebes que há uma estruturação de poder. Mas nem tudo é estruturação de poder. Mas nessa tudo é estruturação de poder. Nem tudo é estruturação de poder, mas evidentemente. Então nem tudo significa esse poder. Não, mas, por exemplo, o que é uma costureira? Todos nós, qual é a representação mental que nós temos imediatamente da costureira? E do costureiro? Não, o costureiro é da alta costura. A costureira não, é a costureira. Cozinheira. É o chefe. A ter uma profissão. Não, mas tem os estereótipos, é a relação de poder. Tem a ver, e é sempre estruturação de poder, e é sempre tudo sobre poder. E o simbólico tem importância, sendo que a linguagem não é um mero simbólico. Eu estou a dizer que o escrever com X, escrever com arroba, é completamente... Não é pelo facto... Não é por esse facto. Mas também é por esse facto. Porque usar o masculino universal sempre. Eu tinha uma tia-avó que já era feminista há muitos anos
que era enfermeira, que se meteu com o Salazar, etc. E ela não usava o homem para caracterizar a humanidade, usava a humanidade. Isso é uma questão de linguagem. Eu também. Mas aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa assim. Bom, vamos avançar. É uma questão de poder, repara. Exatamente. Mas esta é uma questão de, pelo menos, não encapotável, absolutamente explícita. Eu fico horrorizada quando dizem os direitos do homem. Claro, mas dizem. E dizem, continuam a dizer. Obviamente. Nós aprovámos na Assembleia e, por unanimidade, uma resolução que tinha como objeto exatamente o garantir que não se use a terminologia ou o conceito de direitos do homem, mas sempre direitos humanos. E ainda assim, muita gente ainda refere direitos do homem e não direitos Bom, humanos. vamos avançar. Eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre uma discussão que foi introduzida pelo Bloco de Esquerda, que tem a ver com a criminalização do piropo. Eu gostava de começar por ti, Catarina. O que é que tu achas sobre isso? Bom, eu tenho uma... Pois, criminalização do piropo, mas eu tenho uma posição provavelmente pouco ortodoxa como feminista, porque eu até gosto de piropos. Acho que o piropo faz parte da cultura e acho que faz parte... Eu sei que provavelmente estou aqui a chocar as minhas... Não, mas acho que mesmo os piropos assim um bocadinho vulgares, acho que fazem parte da cultura. Acho que podia haver uma democratização do piropo. E acho que as mulheres também podiam ter o direito de dar os seus piropos, como foi, aliás, aquele sketch do Porta dos Fundos. Acho que o que eu estou contra... Mas o que eu estou contra é que haja esse preconceito que o piropo só o homem que pode... Quer dizer, que é um poder do homem. No fundo, o piropo é o homem que diz à mulher. É um exclusivo masculino. É uma exclusividade. Eu acho que, de qualquer forma, há uma espécie de... Deixa-me dar, porque há uma certa caricaturização da proposta do Bloco de Esquerda em relação a isso. Porque, assim, uma coisa é o normal diálogo entre sexo e a normal forma de sedução. Outra coisa é uma coisa que é colocada no espaço público e que impede a liberdade do outro por criar um constrangimento total e absoluto. Eu vi vídeos, não sei se foram fabricados ou não, mas de mulheres a passar em Nova Iorque em que havia uma câmara escondida e que do princípio ao fim de um percurso elas eram massacradas. Pois, e isso não me parece propriamente um momento de sedução fantástico. Mas cá está, mas isso é a sociedade americana, que é altamente patriarcal. Altamente, e acho que E a nossa também. Bom, a nossa também Eu ando muito na rua, a nossa também é, cá está, mas se não Olha, houver... eu não noto nada aqui. Mas isso é o franco atirador. Mas a questão é essa, que se a sociedade não fosse tão patriarcal, o piropo em praça pública poderia ser uma alegria, não é? Podia ser, porque não? Quer dizer, eu acho que também há uma moralidade muito vitoriana, que eu sou completamente alérgica ao período vitoriano, que é a sexualidade e tudo o que tem a ver com a sexualidade tem que ser reprimido. Não, acho que isso é um disparate autêntico. Acho que a sexualidade faz parte da vida, aliás, a sexualidade devia fazer parte da política também. E, portanto... Mas não quando faz no sentido... Não, mas eu estou a dizer que devia fazer parte da política no seu sentido mesmo visceral, no seu sentido libidinoso, no sentido... Ou seja... Acho que posso talvez ser um bocadinho agora aqui. Vamos ser um grande momento televisivo hoje. Senhoras, tocam, rufam os tambores. E Catarina, não vais? Sou defensora de uma... Pronto, na filosofia sigo uma linha muito nietzschiana, muito... de lasiana, e portanto eu sou defensora, se quiserem que eu diga isto por termos concretos, acho que devia haver tesão em todas as esferas da vida e não devemos limitar essa libido só a certas esferas. Cá está, a esfera da casa, a esfera da intimidade. Não, acho que essa esfera deve estar presente em todo o lado, porque faz parte... Como é que isso estaria presente na política? Helena, o que é que tu achas? Já vamos ver. Eu acho que ela está presente neste programa. Helena, o que é que tu achas desta questão da criminalização do piropo? Qual é a tua sensibilidade? Eu estou de acordo com que seja... Portanto, eu estava a ouvi-la, estava aqui completamente... Obviamente já ouvi piropos do género, casa-te comigo por um dia, ok, isso não leva mal, mas... carapau e Sim, não vamos reproduzir. Enfim, coisas que não são desejadas pela pessoa. Porquê? Porquê que temos que ser obrigadas a ouvir aquilo? Eu muitas vezes evitava passar numa obra, porque
porque já sabia que ia ouvir aqueles homens todos. Sim, mas cá está, porque estamos numa sociedade E porquê que tem que levar com aquilo? Eu não desejo aquilo, porquê? Não é? Não, Portanto, Elizabeth, qual é a tua posição sobre este assunto? Depois também quero ouvir a Teresa. Bom, eu acho que se confunde piropo com elogio. E acho que há aqui uma questão de base, que é o piropo e o elogio. Eu acho que o piropo, tal como nós, ou a nossa imagem de piropo, aquela concepção de piropo que nós temos na nossa cabeça, é uma objetificação da mulher. E, portanto, por regra, o piropo é uma forma de ver a mulher como um objeto sexual e não é de elogiar, mas até é de intimidação. Eu acho que todas nós, mulheres, perguntando também às mais velhas, mas também... E não é da ordem, pelo menos não um desejo recíproco, nem é da ordem do desejo. Agora, aquilo que nos importa aqui, no âmbito destes projetos de proposta de lei, e até um que também nós apresentamos, uma proposta de alteração legislativa, é no sentido de legislar sobre as questões do assédio sexual e do assédio no local de trabalho. Não tem nada a ver com Mas isso é completamente forma, diferente. que é uma coisa totalmente diferente. E, portanto, Elizabeth, isso é outra coisa, isso são coisas diferentes. E, portanto, nós centramos a nossa discussão, nós, o MAR, centramos a nossa discussão aí. E, portanto, na criminalização, e eu acho que não se deve confundir, porque eu acho que essa confusão pode levar a termos uma decisão política diferente. E muitas vezes, quando se fala de assédio sexual, introduz-se a questão do piropo, e acho que isto pode desvalorizar num quadro que é de vazio atual. E, portanto, creio que temos que ter cuidado até no momento em que se está para tomar uma decisão. Na prática, Portanto, qual é o posicionamento da UMAR, por exemplo? Uma rapariga, uma mulher vai na rua e um rapaz faz um comentário sobre o corpo dessa mulher. Sim, é um piropo comum, não é? É um piropo comum sobre as pernas, o rabo, não interessa. Qual é a posição da UMAR sobre isso? Eu não vou dizer qual é a posição da UMAR sobre isso, porque não nos pronunciamos quanto a essa questão. Portanto, o que nós nos pronunciamos é sobre outra questão. Mas qual é a tua posição? O que eu posso dizer é que eu entendo o piropo como uma forma não de elogiar aquela mulher, mas de a intimidar no espaço público e como uma forma de violência contra as mulheres no espaço público. Não vejo que aquilo que nós ouvimos aí como piropos sejam qualquer coisa de elogiativo às mulheres. Não entendo como. Não entendo como. É mais uma das não consigo perceber. E aquilo que se percebe é que, falando com várias raparigas e mulheres que foram, que receberam piropo, deixaram, e se limitou os seus trajetos, os seus percursos para o trabalho, as suas idas para casa. A Helena estava a dizer, portanto, passar por uma obra, fazer série outro de caminho para coisas. desviar. E, portanto, ninguém altera uma série de coisas na sua vida porque gostou daquilo que ouviu, porque se sentiu bem e segura com aquilo que ouviu. Não acredito. E, portanto, acho que a democratização e o facto das mulheres, isso não significa, quer dizer, repetir aquilo que é de errado, também não tem que ser bom. Mas pode haver uma confusão, como dizia a Catarina, que é, uma coisa é essa objetificação, essa capacidade de restringir os movimentos, de mostrar um poder, um grupo sobre uma pessoa, atemorizá-la. Outra coisa é a expressão daquilo que é a expressão do desejo. E essa expressão do desejo, sendo objetivamente, tem que ter limites, que é a vontade do outro, não pode ser impedida. Dizer, não, só posso, por decreto, só posso olhar para ela se ela me autorizar 5 vezes no papel de 25 linhas. Isto é uma questão de liberdade de expressão. Também nem tanto. Eu acho que aqui o limite é sempre o impacto que ele tem na outra pessoa. Sim, mas como é que uma lei pode avaliar isso? Não pode. É porque a minha questão em relação... Não pode, não é? Porque uma parte da lei tem sempre uma subjetividade. Claro, tem sempre uma subjetividade. Tem a ver com o impacto que ela tem sobre as outras pessoas. Claro. E, portanto, há sempre aquilo que se chama o padrão do homem, não é? O homem normal, parece que em direito não há mulher normal, mas há o homem médio, não é? A mulher média não existe, mas ainda existe isto, não é? Vamos ver o que é que o homem médio acha e, portanto, o direito segue o padrão do homem médio.
E, portanto, o que é que um homem médio, a mulher média, sentiria aqui, que eu acho que aqui seria a visão da mulher média, uma vez que os piropos se dirigem quase 100% às mulheres, e em termos de educação, nem as mulheres são educadas ou até são reprimidas para uma manifestação de um elogio com um cariz mais ou menos sexual a um homem. Ou erótico, portanto, tal público privado, exatamente, ou erótico. Catarina. Mas aí é que até é mal vista, não é? Nunca andaste Mal Catarina, vista. na Câmara das Fitas em Coimbra? Não, nunca andou. Não, Parece-me evidente. Eu já vou falar em da Coimbra não, Catarina. só em Lisboa e não há aqui, não havia Câmara das Fitas. Que querias antes de passar a palavra à Teresa, sim. Sim, queria só explicar-me um pouco, porque eu acho que fui mal entendida. Porque eu acho que exatamente, cá está, o feminismo às vezes também, as posições tendem também a confundir as coisas. Uma coisa é um piropo, e acho que devemos ver o piropo, estamos a analisar o piropo, como uma fórmula expressiva, não é? Pronto, e aqui há uma liberdade de expressão. Tal como o Charlie, é exatamente a mesma coisa. O piropo, se houve uma defesa do Je suis Charlie, aplica-se exatamente ao piropo. Agora, a questão está o contexto. E se estamos, de facto, numa sociedade patriarcal, então o piropo tem uma função. Quando é enunciado aquele piropo, aí sim tem uma função de poder, obviamente, do homem sobre a mulher, não é? Pronto. Agora, se estivéssemos numa sociedade de igual, o piropo, e se fosse democrático... Na sociedade ideal, sim. Portanto, nós temos é que saber analisar essas diferenças, que é o piropo em si e depois o contexto, obviamente, não é? Claro. Parece-me interessante, porque assim, de alguma forma que se faz com o Charlie a gente pode dizer que as pessoas que viram aquelas caricaturas se sentiram muito incomodadas e a sua liberdade religiosa ficou reprimida. Mas a liberdade de fazer aquelas caricaturas era superior à repressão. Eu queria passar a palavra à Teresa, mas dizendo que a minha posição em relação ao piropo é muito semelhante a esta da Catarina. Ou seja, eu acho e entendo, evidentemente, que o piropo, que aliás eu não gosto da palavra piropo, porque a palavra piropo já desculpabiliza. Desculpabiliza, é demasiado tolerante. Mas, isto para dizer, o piropo é obviamente uma forma de continuação da opressão sobre a mulher. Isso para mim é evidente muitas das vezes. E eu, como mulher, eu sei o que é que estamos a falar quando falamos de piropos. Claro. Agora, porque é que eu não gosto desta ideia de criminalizar o piropo? Eu não gosto porque eu não gosto da ideia de criminalizar nenhuma forma de expressão no espaço público. E, portanto, e para além de que a fronteira, é óbvio, Elizabeth Brasil tem toda a razão quando diz que a lei tem sempre uma parte subjetiva e a Teresa subscreverá, e como jurista, certamente isso. Mas a verdade é que aqui ou há uma margem, mesmo que a gente queira criminalizar a parte que nós entendemos que é de dominação e de agressão, mas tem que ser deixada aqui uma parte para a natural interação entre desconhecidos, não é? Onde o piropo desempenha o seu papel também, essa é que é a verdade. Mas qual é o papel? É esse o papel da sedução e do desejo. Teresa. Eu subscrevo inteiramente, aliás, aquilo que foi a análise feita, mas ponto 1. Piropo é uma coisa, assédio sexual é outra. Claro. Aquilo que nós hoje discutimos no Parlamento, um projeto que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda, é a questão do assédio sexual, não é a questão do piropo. Eu acho que isto é aquilo que tem que ficar muito claro. Até porque a dimensão da sensualidade do comportamento que está aqui em causa é completamente distinto. Não é? Claro. Não é o dito piropo de rua. Não é o dito piropo de rua. Claro. Por exemplo, é muito comum, essencialmente, o assédio sexual no quadro do trabalho. São talvez aqueles que qualquer pessoa que esteja a ver consegue de alguma forma perceber. Aquilo, o chefe que todos os dias aparece e diz e gosto como estás vestida, no dia seguinte volta, e um outro piropo em relação a outro tipo de indumentária. E não queres vegetar? Sim, vai exatamente, sucessivamente. Sim, atenção que o assédio no local de trabalho também já é objeto, exatamente, no quadro da lei laboral. Depois eu sigo muito aquilo que a Joana aqui disse, que é a questão da criminalização. Nós temos que perceber que o direito penal é um direito de última ratio, ou seja, só deve entrar de facto porque é limitador de comportamentos. Quando nós achamos que ao criminalizar nós vamos exercer aqui uma função de prevenção geral, ou seja, enquanto mobilizador de consciências e catalisador de comportamentos, de alteração de comportamentos, e na perspectiva especial, ou seja, quando é aplicada em relação àquela pessoa que deu, neste caso o piropo, ou foi a autora do dito assédio. E depois em relação, e
por isso, eu confesso que no caso do piropo tenho grande dificuldade em acompanhar a ideia da criminalização. No caso do assédio é uma outra questão, que conhece certamente, porque aliás eu já tive a oportunidade de publicamente me pronunciar sobre isso, e que tem a ver com o facto de ser muito difícil, no quadro do nosso Código Penal, de diferenciar aquilo que é o assédio sexual de outros tipos que já lá constam, que vão desde da importunação sexual à coação sexual, ao stalking, que nós também estamos a legislar agora. O crime de perseguição, aliás, é talvez aquele que mais tange na questão do assédio. E por isso, a minha posição de dúvida em relação à criminalização do assédio é numa perspectiva absolutamente técnica e de jurista, até depois de obviar dificuldades de aplicação da lei. E uma última nota que tem a ver com a questão da liberdade. É óbvio, não é? Que nós temos que ter cuidado de, ao legislar muito, de facto, da liberdade nós passamos por uma sociedade absolutamente intolerante. Claro. Mas nunca nos podemos esquecer que a nossa liberdade, nomeadamente a de expressão, termina nos limites da liberdade do outro. E, portanto, é neste difícil equilíbrio e de ponderação de valores que nós devemos ter alguma sensatez. É também ao nível da educação que temos que trabalhar. Também, mas eu vou dar um exemplo concreto, concordo. Nós estamos mesmo a terminar o tempo, um exemplo concreto que me incomoda particularmente como mulher e como feminista, muito mais do que um piropo. Há uma publicidade da Santa Casa da Misericórdia, penso que vocês já todas terão visto, em que há exatamente, em que é uma publicidade ou Euromilhões, penso que é Euromilhões ou lotaria, penso que é Euromilhões, em que há um rapaz que ganha o prémio e que o prémio aparece como sendo uma namorada, uma mulher, ou a mulher aparece associada ao prémio, não sendo o prémio, aparece como vindo com o dinheiro, assim, todo o pacote, e não suficiente, porque isso em si mesmo já é, enfim, para mim, pelo menos, já é uma questão muito importante. Aparece a mãe desse rapaz a dizer que o prémio, a mulher, portanto, não está suficientemente bem porque é demasiado magrinha, é o que ele responde, mas ela até ganha um concurso de beleza, foi Miss Portugal. E isso para vos dizer que eu acho extraordinário. Bom, está em todos os autocarros, está em todas as rádios, está na televisão. A sua mãe nunca gostará da sua mulher. Exatamente. Portanto, a minha questão é que eu vos deixo a vocês e também lá em casa, naturalmente, é esta: é como é que nós, podemos discutir a criminalização do piropo, tudo bem, eu gosto de todas as discussões, mas como é que nós continuamos a consentir que publicidade, nomeadamente o organismo oficial, de queixa, mas quer dizer, esta publicidade está há 6 meses no ar, pelo menos, não é? Eu já fiz várias demarches da minha parte, como cidadã individual, não sou agora deputada, não é? No sentido, agora, como é que é possível? Mas isto acontece, estou a dar um exemplo de 1 milhão. Há muitas outras publicidades deste género a acontecer. Aquilo que me impressiona neste caso é ser da Santa Casa da Misericórdia. Eu lembro-me nos anos 70, porque enfim, tenho o azar de ser mais velho que tu, havia umas camisas Califa. 6 meses ou 7. 6 meses ou 7, mas estou muito bem conservado. Havia um fulano de bigode atrás de uma rapariga em Alvalade, agarrava, dava-lhe um beijo e ela dizia: o que é isto? E ele dizia: são os novos modelos de camisas Califa. Isso era nos anos 70, portanto, de alguma forma melhorou. E assim ficamos por aqui neste franco atirador da violência sobre as mulheres. Até à próxima.